E Roberto, saindo da pescaria, voltando a trote para casa, à noite enluarada, coisa mais linda e estrelado o tempo, Roberto conta que ele, de longe ele avistou aquele vulto negro em cima de um bicho, o bicho agonizando. Ele disse, o que é isso? E como ele cuidava dos bichos, mas ele não conhecia toda a fazenda ainda. A fazenda era grande demais, era muita terra. Se bobear, nem o próprio dono conhecia direito. E ele viu os grunhidos daquele bicho, então ele pegou a trote e foi a cavalo. E mais ou menos uns 20 metros ele se depara com algo sinistro. Ele se depara com algo diabólico. Chegando perto, aquela coisa grunhindo no chão, esperneando, aquela sombra preta em cima. E quando ele chegou perto, ele parou ele com um facão na cintura. E disse, opa! E um fedorão de podre. Quando ele disse que aquela coisa cocada olhou para trás, aquela sombra só com os olhos brilhando. Aquilo deu um bote pro meio do mato, correndo, grunhindo. E ele pegou o cavalo e foi até o bicho no chão, o bicho estribuchando com as tripas. Ah, tá terrível a coisa, foi mais horrível. Algo sinistro e diabólico, terrível, tenebroso. Então ele conta que ele saiu dali rapidamente, foi até a fazenda e avisou o patrão. Era um senhor de idade, um casal de idade. E o senhor dizia assim, não, pode deixar lá, não volta lá. Deixa que amanhã, junto com os outros peões, você resolve. E eu fiquei encucado com aquilo. Roberto dizendo que ficou encucado com aquilo. Porque, como que pode? Um boi estribuchando lá, simplesmente o dono deixa passar naturalmente, como se nada tivesse acontecido, e deixa para outro dia. Então ele conta que ele deixou as coisas ali e ficou, obedeceu. No outro dia, bem cedo, ele levantou e foi lá ver. Quando ele chegou lá, ele só encontrou um pedaço. E tudo estribuchado no chão. O outro pedaço do boi tinha sumido. Alguma coisa tinha acontecido. Roberto ficou encucado. Voltou para a fazenda. Quando chegou os outros peões, ele contou. Mas eles deram risada, os outros peões. E não deram bola. Isso foi um bicho do mato aí. Uma onça, um bicho. Ele, mas que onça pra cá? Eu nunca vi. Mas o que ele ficou na minha cabeça? Eles foram trabalhar. Passou o dia. Na noite seguinte, Roberto disse que foi de novo. Roberto disse que foi para aquele lugar. Só que ele foi mais cedo. Deixou o cavalo dele à distância e ficou próximo aos bois. E passou aquele dia, aquela noite, e ele nada viu. Ficou até umas 2 da manhã. Pegou o cavalo e voltou. Deixou passar mais uns 2 dias. Ele disse, eu vou pescar de novo. Só que dessa vez ele levou uma garrucha. Facão, uma garrucha e uma munição. E se eu encontrar esse bicho eu vou matar. No outro dia ele foi pescando, já era por umas 11h30 da noite. Ele conta que a mesma coisa. E ele vê aquele barulho se aproximando lentamente. E aí ele se levantou bem devagarinho e se agachou para trás de uma moita, bem no lado do açude. E ali ele ficou. Eles que viam uma coisa costeando bem devagarinho. E daqui um pouco parou. Aquilo parou do nada. E ele dizendo que ficou aquele silêncio. Até os bichos no campo, os passos ficaram... Sabe aquele silêncio? Você sabe que quem já andou na mata de noite sabe muito bem que quando fica tudo em silêncio, alguma coisa tem. E ele estava ali parado. Quando ele só viu um vento assim, um bufado. Quando ele olhou uns 3 metros, aquele baita bichão atrás dele, pai, uns 3 metros, pai. E disse assim, meu Deus do céu, levantou as mãos e que ele puxou o revólver que ele puxou, fez para dar um bote, mas ele disse que era um baita, não parecia um urso, mas era um bicho fedido e grande, coisa mais terrível. Aquele bicho veio para dar um bote nele. Ele puxou e deu um cara bem no focinho do bicho, mas disse que era horrível. O focinho era meio para dentro, ele não era todo peludo, a criatura. E ele disse que aquele bicho fedia e andava gozado. Porque quando ele deu um chumbo na cara daquele bicho saiu correndo pro lado, não estava o cavalo dele. E ele disse que aquele bicho saía gozado, meio correndo assim, era uma coisa mais feia. E
E ele disse que tocou-lhe outro tiro, deu bem no lombo do bicho, e o bicho caiu pro lado. E aquele bicho, quando caiu pro lado, ele veio pra crivar de bala, aquele bicho se encostando, pulou pro lado da cerca, atravessou uma estrada que tinha e se sumiu, aquilo grunando e remoendo. E ele subiu no cavalo. Roberto disse que ele foi atrás, mas não achou. Aquilo foi muito rápido, muito rápido. Então ele ficou mais um pouco ali, carregou a arma e disse que voltou pra fazenda. No outro dia pela manhã cedo, eram umas 5 da manhã, ele acordava cedo para tomar café e a peãozada ia chegando. E era ele mais 4. Eram 5. E o mais novo não veio, era mais novo que o Roberto, que era o José. Quem trabalha era o Roberto, José, Marildo, Valmir e o Júnior. Esses 5 trabalhavam na fazenda. Ele disse que o mais novo não veio. E aí um se olhou para o outro perguntando, e aí, mas cadê o fulano? E nada. Vai ver que ficou doente. Naquele dia não apareceu, não deu as caras. No outro dia, a mesma coisa. Aí o patrão mandou ir lá na casa dele. Daí eu fui junto com os outros, peãozada. Aí Roberto conta que foi até a casa, chegou na casa do homem lá, aí disse que o vizinho, que chegou, estava machucado e foi embora. Pegou as trouxas e foi embora. Ela ficando de boca aberta, perguntou, mas como assim foi embora? Ele trabalhava com a gente na fazenda, não falou nada? Não, ele não falava com ninguém. Ele saía aqui de tardezinha, disse que trabalhava de noite. E só voltava, a gente nem via chegar. Não sabia se estava vivo ou estava morto. E nós botamos a mão na cabeça e ficou, nós voltamos para a fazenda. Roberto conta que aí ele sentou com o patrão e falou a história que ele grudou. E todo mundo achando estranha aquela situação. O rapaz nunca mais apareceu. Roberto conta que ficou mais umas 4 ou 5 vezes que ele foi para lá e ficou a noite inteira de tocaia. E ele disse que nunca mais apareceu nada, ele nem viu nada. O que será que aconteceu? Será que aquele cara era fera? Será que ele era a criatura? Será que aquele homem que Roberto deu tiro era fera? Porque nunca mais apareceu. E assim Roberto contou esse relato, o pai de Jonas. Ele, de pé junto, ele disse, nunca mais vi. E Roberto disse que trabalhou mais uns 7 anos ali e se foi embora. Mas nunca mais viu nada. E nem falar daquele homem. O que será que aquele homem escondia? Será que ele era aquela criatura? Diz Roberto que a coisa era feia demais e fedia. Mas era rápida e astuta. Ele conta que quando ele ouviu aquela vez, pela segunda vez, o barulho, aquilo não estava vindo pelo outro lado. Aquilo estava vindo para dar o bote nele. E ele diz, se eu não tivesse sido rápido, atinasse, eu não estaria aqui para contar a história. Fique com o próximo relato e não perca nas notificações do canal Contos e Relatos. Fique até o próximo vídeo. Até lá!